Oi, gente. Tá, isso foi muito a la Kéfera. Então, olá, tudo bem? Eu vou mostrar a vocês como é que se faz reportagens para web. Então, primeiramente, não copiem nada de site algum sem citar a fonte. Então, o meu oi, gente, não foi um erro. Eu não vou responder por isso, porque eu citei a Kéfera no final. Mas, vamos lá. As notícias para a internet, elas têm que ser atuais, têm que ser fatos que estão acontecendo na hora. Então, a reportagem que você estiver cobrindo, você vai ter que publicá-la logo em seguida, então utilize qualquer mídia que você puder utilizar para gravar o que está acontecendo ali na hora e já em seguida poder publicar essa matéria. Por exemplo, se você está cobrindo um acidente de trânsito e não vai poder escrever a matéria naquele exato momento, grave um áudio com os principais elementos da matéria e depois escreva, ou então passe para alguém por telefone, esse alguém vai escrever por você, e assim você pode se utilizar também de notas com informes parciais, quando você perceber, escrever a matéria inteira e não precisou ficar atualizando ela, copiando tudo que você já havia escrito. Dica 2. Nem todas as notícias que vão para a web vão para o jornal do dia seguinte. Mesmo assim, qualquer fato que for de interesse do leitor é importante noticiar, porque, por exemplo, se o trânsito de determinada rua ficou parado por algumas horas, o leitor, se ele abrir o computador naquele exato momento, ele vai saber que a rua está parada, então ele não vai, ele vai evitar de passar por aquela rua, e isso vai facilitar a vida dele. Em relação a outros eventos temporários, como por exemplo, se você for cobrir um evento que está acontecendo e mesmo assim no final das contas esse evento não acontecer, é importante antes você ir noticiando quais são as expectativas para aquilo, o que aquilo pode mudar na vida do leitor, porque isso vai chamar a atenção dele, ele vai querer ler a notícia. Então, em relação ao jornal, é importante lembrar também que na web a linguagem deve ser diferente. Seguir aquele modelo do jornal, ser clara, objetiva, simples, direta, uma ideia por sentença, só que se ela puder ser vibrante e até divertida, isso é interessante, vai chamar mais a atenção do leitor também. Dica 3. Checar os fatos. Independente de que na web tudo que for relevante deve ser noticiado e até na maior velocidade possível, é importante apurar os fatos, saber se eles procedem para depois noticiar, para depois não ter que voltar atrás e dizer que aquilo estava errado e tudo mais. Se estava, é importante pedir desculpas, porque o leitor ele vai perdoar, mas também não vai perdoar se você sempre cometer erros, então é importante conferir tudo muito bem antes de noticiar. Dica 4. No final das contas, embora mesmo que sejam feitas notas com horários e tudo mais, é importante colocar a reportagem completa do que de fato aconteceu e no tempo certo e, se possível, com algum estilo. Na web não vai ter aquele modelo tradicional do jornal, então tem que buscar um meio termo entre os sites que só buscam os fatos e aqueles que são blogs mais alternativos e tudo mais. Dica 5. Manchetes. Os bons títulos, eles não só vão saber dizer o que está acontecendo, dar uma prévia para o leitor, mostrar para ele o que está acontecendo antes mesmo dele ler a matéria, mas também vão saber atraí-lo. Porque é a manchete que vem de jornais, é a manchete que faz o leitor clicar e entrar no site para ler a matéria. Ele deve usar as manchetes para atrair o leitor, de alguma forma emocionar e informar ele logicamente. Isso pode ser conseguido por meio de uma linguagem coloquial, que vai ficar mais acessível a todos os leitores. E é importante também correr riscos. No início, você não sabe o que pode atrair vários leitores. Então, não dá nada tentar, nem que depois você mude o título. Dica 6. Hiperlinks. Os hiperlinks, eles de alguma forma já são utilizados nos jornais tradicionais impressos,
só que não é da forma fácil com que ele é utilizado na web. No jornal tradicional você apenas cita a matéria, a fonte a qual você se inspirou para escrever aquilo, ou então uma matéria que você escreveu anteriormente que tem a ver com aquilo. E aí o leitor ele vai ter que buscar a matéria para poder entender, se caso ele estiver interessado. Porém, na web isso se torna mais fácil, é só adicionar em uma palavra do texto o link da matéria a qual você quer direcionar, ou então logo mais abaixo. E aí o leitor interessado vai somente clicar ali e já vai estar direcionado para a matéria. Isso também evita que você tente repetir matérias que você escreveu anteriormente no mesmo texto, o que não é bacana. Dica 7. É importante também, ao final da matéria, olhar para ela e pensar assim: será que eu preciso pôr uma foto? Será que o leitor vai entender melhor se eu colocar um mapa de onde foi que aconteceu determinado fato? Será que talvez um infográfico não fosse ajudá-lo a entender melhor o assunto? Você não precisa ficar discorrendo um assunto complicado em um único texto. Dica 8. Se porventura a matéria que você está discorrendo for escrita mais detalhadamente ou for noticiada mais detalhadamente depois por um outro canal, ou mesmo se você for escrever sobre ela de uma forma mais clara depois, não só por uma questão de publicidade, mas também por uma questão de escrúpulo, é bom dizer isso ao leitor, para que aquele que for interessado vá atrás dessa notícia mais detalhada depois, mais tarde, e fique melhor a par do assunto, para que ele não ache que o assunto acabou ali e foi só aquilo. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpa os sustos. Falou.